aqui de novo só para poder estar registrado na gravação. O Rubens foi testando em casa, né, e conseguiu achar a solução do problema lá do erro que a gente estava tendo para fazer a query com like, né? Explica aí, Rubens. A query em si não tinha problema, né? Colocas lá só a interrogação para ele marcar o prepared statement no like. O problema estava mesmo no input, né? O que a gente estava concatenando na outra aula estava errado. Só precisa concatenar mesmo o parâmetro com o porcento antes e o porcento depois. De resto, o prepared statement se vira para fazer a query, entendendo que aquilo é um string. Ou seja, a gente não precisa botar aquela aspa simples que a gente estava colocando, beleza? Essa é a solução. Bom, vamos lá. Deixa eu fazer aqui, compartilhar. Ô, Rodrigo, colocaste para gravar? Porque não tá aparecendo aqui não que tá a gravar. Não, tá não? Começou a gravar, já está gravando aqui, sim. Ah, você não tá fazendo a gravação pelo Teams. Não, tô fazendo pelo Teams, sim. No meu aparece que está a gravar. Bom, enfim, se está, não tem problema. Não aparecer para mim é o de menos. Vocês estão vendo a minha tela aí, por acaso? Sim. Então, Sim. como eu instalei a VM do Hyper-V, então eu estou usando agora tudo dentro do Hyper-V, tá? Dentro da VM. E aí dessa vez eu vou ter que ficar pulando para lá e para cá. Bom, a princípio a ideia de hoje era a gente falar mais sobre a parte de deploy, o administrator, falar um pouco de Typical Cloud, tá? Eu vou falar para vocês que o próprio Typical Cloud para mim também eu só fiz um treinamento, uma formação o ano passado do Typical Cloud para conhecer, tá? Com o pessoal da Tíbico mesmo. Não cheguei a utilizar ela na prática, tá? Então foi só uma formação mais teórico, até a gente chegou a brincar um pouquinho, mas nada demais. Então, assim, também não sou um conhecedor, eu estou mostrando para vocês mais como apresentação, tá? Mas antes de falar de Tíbico Cloud, vamos falar do Administrator do TI, né? Typical Enterprise Administrator, que é a ferramenta de administração do BW6, né? Lá nos arquivos que eu mandei para vocês, a gente tem o Enterprise Editor, tá? Você pode instalar ele direto, tá? Não tem problema nenhum. Só que assim, bom, para gente que está a nível de estudo, só instalar ele já é o suficiente, não precisa fazer nada demais. Mas se você for fazer em termos mais profissional, você vai precisar, além do administrator, você vai ter que instalar primeiro esse plugin do FTL, vai ter que instalar primeiro o FTL, né? E o plugin para FTL, que o FTL vai ser o comunicador, né? Vai ser o barramento de mensageria que o Enterprise Administrator vai usar para comunicar entre ele, enquanto administração, e os agentes que a gente vai criar, né? Que são os deploys, os app spaces, app nodes e tudo mais. O Hawk é só para se você quiser um detalhe a mais em termos de monitoramento, ele te dá muito mais informação, muito mais coisas, né? Para fazer essa parte de monitoramento. Mas com o Enterprise Administrator já tem muita coisa, não tem necessidade do Hawk, a não ser que, como eu falei, a gente vai entrar num detalhe muito mais granulado da monitoração de ambiente, tá? Então é só instalar isso aqui, aquele negócio como a gente já falou, né? E aí o que eu lembro, volto a lembrar que vai ter aquela questão do domínio, né? Instala no mesmo domínio, mesmo diretório lá que já existe, o mesmo típico home que já existe, tá? Porque mesmo no servidor é bom você instalar tudo, inclusive o próprio Business Studio, né? Nessa sequência aqui mesmo. Bom, eu já fiz a instalação, tá? Para você
entrar no Típico Administrator, aqui no meu caso é o localhost, né? O endereço é esse. Ele usa como padrão a porta 8777, 8777, né? 8777 /T, que é Típico Enterprise Administrator. Por default, ele já vem configurado com uma usuário e senha, que é admin, a senha admin. Você pode trocar isso aí depois, tá? Dá um sign-in. Então, essa é a cara do Típico Administrator, tá? Quando você entra, você já tem esse painel aqui para monitoramento. A primeira coisa que geralmente eu não vou entrar eu não vou fazer explicação de administração aqui, tá? Eu só vou entrar, não vou entrar nesse detalhe, eu só vou falar rapidamente para vocês entenderem como é a organização e depois, e assim, porque isso aí a administração disso aqui é uma outra formação, tá, gente? Bom, os agentes, então assim, para o Típico Enterprise Administrator, tudo é baseado em agentes, tudo vai ser um agente. Então você vai ter o agente da aplicação, o agente do AppNode, o agente do AppSpace, o agente do próprio T, né? Então você vai ter são vários agentes que ele trabalha com esse conceito de agentes, que são os pequeno coisinha de monitoramento desses objetos, tá? Aqui você pode criar novos usuários, né? Você criar usuários para poder acessar, que possam acessar a administração. Quando você tem múltiplas máquinas, né? Você vai ter aqui um ambiente com vários domínios, várias máquinas, não vou nem dizer vários domínios, porque você pode ter vários domínios numa única máquina. Mas você vai ter as máquinas aqui que estão configuradas para o seu ambiente. Geralmente, em produção, você vai ter duas máquinas, né? E vai ter pelo menos uma questão de failover. Essas views são o conceito de view mesmo, né? Você cria visualizações para você fazer a sua administração. Então, você pode criar uma visualização personalizada. Em vez de você usar esse daqui padrão, né? Você pode criar uma visualização por agente, quais são os agentes que você quer ter foco e tudo mais. E o help, né? Aqui é mais em função do usuário que você está usando, que você pode mudar a senha do usuário. Essas são as configurações da página, né, pessoais, então vai estar gravado para o seu usuário. Aqui é só a forma de você visualizar as coisas. Então, você quer ver machines, é só mais um outro menuzinho, né? Solutions, Operators Views, Search Views, isso aqui é parte de views, né? As mesmas views que você tem aqui, você pode ter aqui elas registradas e aí você tem um atalhozinho. E você quiser fazer uma busca. Aqui é só para você, quando você tiver os vários produtos e agentes registrados, você pode selecionar aqui. Bom, a primeira coisa que eu teria que fazer era dar um product aqui e cadastrar um agente, só que eu não vou conseguir fazer isso, tá? E eu vou explicar para você o quê. Opa! Quem chegou aí, por favor, bota no mute. Pedro, posso botar aqui, vou botar aqui no mute, hein, Pedro? Pedro, é que era bom ele botar no mute, senão ele fica sem... obrigado. É que se eu boto vocês no mute, vocês não conseguem reativar depois. Voltando aqui. Então, o que acontece? O primeiro agente, quando eu cadastro aqui um Add Product, tá? Eu estou cadastrando um agente, tá? Eu digo qual é o produto, então esse produto vai criar um agente de monitoramento. O primeiro produto que eu tenho que criar é o próprio agente do TI, tá? Do Típico Enterprise Administrator, que é isso que vai conseguir conectar comigo lá onde eu vou conseguir ligar o meu Business Studio com aqui, tá? O segundo ponto, uma vez criado o agente de administração, eu vou precisar criar o domínio, o AppSpace e o AppNode, nessa sequência, tá? Só que eu não vou conseguir fazer nada disso aqui e eu vou explicar agora por quê. Aqui, então assim,
O típico administrator, ele tem sua configuração feita aqui. Opa, volta. Aqui. Nesse caminho. Típico home, /bw, /versão, /config. E aí eu tenho esse bwagent.ini. Isso aqui é o agente do BusinessWorks, tá? É o primordial. Então, esse arquivo ini é o que vai configurar o meu agente inicial, aquele meu primeiro agente que eu teria que cadastrar. Então, qual é a rede que eu estou chamando que o típico vai enxergar? E aqui, as configurações do meu agente, né? A interface e a porta, né? O default é o localhost, eu botar o IP 0000 e a porta. E aqui tem os dados de configuração para eu jogar esse agente lá no TI. Então, localhost, porta 9091 e esse path BWTA. Então, essas informações é que eu faria isso aqui. Eu colocaria aqui, ó, localhost. Na verdade, aqui teria que ser esse name aqui, né? Aí eu teria que botar localhost 2.9090 e aqui é só uma descrição, tá? E registrar. Ele não vai registrar porque ele está configurado aqui, ó. Na verdade aqui ele está configurado como um Enterprise, eu mudei, tá? Mas ele vem como padrão admin mode igual a local. Ele vem assim, local, tá? Quando eu estou nesse modo local, eu não consigo registrar nenhum agente. Ele fica lá, ele sobe lá só para a gente poder ver como que ele funciona e tudo mais. Quando ele está em Enterprise, aí sim eu começo a poder criar os agentes para poder fazer um deploy, tá? Sem ele estar em Enterprise, eu não consigo fazer deploy. E aí o que acontece? Para isso funcionar, eu preciso configurar um banco de dados. Aí tá vindo aqui, ó, ou um banco PostgreSQL, ou um banco... Aí já vem todos os padrões aqui, né? De formatação, tem outros aqui que agora eu não estou achando, mas ele já vem o padrão configurado, né? Para você botar o banco de dados aqui para funcionar. Como eu não tenho nenhum banco de dados aqui, eu não vou conseguir botar isso aqui para funcionar, tá? Então eu não consigo criar um agente. Então o deploy em si eu não vou conseguir fazer, eu só vou conseguir dar uma simulada em alguma coisa aqui. Então assim, uma vez criado agente, domínio, AppSpace do domínio, dentro do domínio e um App Node, aí sim eu posso começar a fazer o meu deploy. Quem cadastra isso? Por default, o administrador, tá? Quem tiver como administrador vai definir isso e vai passar isso para quem é desenvolvedor. Aí eu venho aqui e eu crio a minha conexão. Então a primeira coisa que eu vou fazer é adicionar a minha... na verdade aqui eu vou ter que botar esse nomezinho, tá? A porta é 8087, não, 8079, quer dizer, 8079, finish, simples assim. Vocês estão vendo lá? Ele não consegue conectar, tá? Porque eu não consigo subir o agente da forma correta, então ele não vai conseguir conectar aqui. Mas uma vez eu conectado, ele vai aparecer aqui os domínios, né? Dentro de domínio eu vou ter AppSpace e AppNode, tá? Depois disso, com isso aqui configurado, beleza. Eu venho aqui, eu vou vir aqui dentro do meu... E uma vez eu tendo um projeto, eu venho aqui no meu projeto, no Package Unit, Overview. Eu tenho aqui, ó, Export Application for Deploying. Eu tenho aqui também o Deploy Application e o Push to Cloud. Então, se eu clicar nesse Export Application, eu vou gerar um EAR do meu pacote. E o que está no meu pacote? Então, vamos lá. O que está incluído nesse meu pacote? My Project, tá?
Então, o My Project, o módulo My Project, aqui vão estar os módulos, tá? Module includes, tá vendo, gente? Então, My Project é o módulo que eu vou usar nesse meu pacote. Eu posso vir aqui e dar um add para adicionar outros módulos, tá? Se eu tiver, por exemplo, o sharing module e tudo mais, né? Eu vou adicionando aqui. Então, uma vez feito isso, eu vou dar um export application. Vou dizer qual que é o local do meu ER, onde eu vou querer salvar meu ER. Vou botar aqui, por exemplo, deixa eu botar no desktop mesmo, só para a gente ver mais fácil. E qual o nome, no nome do meu AR? Se eu quiser usar o default, ele vai botar desse formato myproject.application_1.0.0.1. Se eu quiser desmarcar, eu vou digito aqui como eu quero o meu padrão. Eu vou deixar o default. Export AR without profiles, se eu quiser fazer isso, não acho legal. Normalmente a gente já configura tudo assim. E vou dar um finish. Isso nada mais é que ele vai rodar aquele comando ent do Java, tá, gente? Não sei se vocês conhecem bem Java, mas esse é o ent do Java. Se eu for lá no meu desktop, tá lá o meu EAR, tá aqui, ó. Ele criou, vamos voltar aqui só um nível. Tá lá, ele cria uma pasta e dentro dessa pasta ele cria o EAR e o manifest.json do meu aplicativo. Beleza? Com isso, eu consigo fazer o meu deploy. Então, o que acontece? Eu posso simplesmente pegar isso aqui e arrastar para dentro do meu wipe node, se eu quiser fazer o meu deploy. Ou eu venho aqui, deploy application, e ele já me faz toda essa configuração também para mim. Se eu já tivesse conectado, ele já me daria os domínios e o app space disponível, né, para eu fazer o deploy. Tá? E aí eu não preciso nem gerar esse EAR. Outra forma, eu também posso vir aqui e dar um export. Não está aparecendo aqui. Export. E aí eu venho também aqui archive file, né? E aí eu vou dizer, só que aqui ele vai, não, aqui é o archive, aqui não é o R. Ent build files, acho que é esse aqui. Porque por aqui eu não lembro muito bem como é que faz. Whatever. Mas aqui é a forma mais prática de vocês gerarem esse EAR, esse pacote para deploy, tá? Uma vez, então, como eu falei para vocês, eu não vou conseguir subir, eu não tenho um banco de dados, então eu não vou conseguir fazer esse deploy com vocês aqui hoje, tá? Aqui, consequentemente, eu vou... tem um negocinho aqui que vai me ajudar. Deixa esse cara aqui. Docs, típico. Tá aqui. Não. Businessworks. Acho que aqui tem uma carinha legal pra gente ver. Application Development. Deploying. Aqui, ó. O meu deploy apareceria assim, tá vendo, gente? O domínio, né? E os app space onde eu posso fazer o meu deploy, ok? E aí eu posso chegar e arrastar para cá, tá? E lá no BW,
no T, né? Vai estar aparecendo aqui, sim. Cadê? Domains, create domain. Vai começar a aparecer desse jeito, né? Agentes, machines, users, roles, o domain. Aí eu vou vir aqui para o AppSpace. Tá lá, ele já vai aparecer o que eu estou monitorando. Para o AppNode ele já aparece mais coisa, né? Os detalhes dos apps que tem lá e por aí vai, ok? Aqui é interessante também vocês acessarem depois, tá? Docstibico.com. Aí lá vocês conseguem, tem todos os produtos, aí você é só achar BusinessWorks, aí tem aqui BusinessWorks, né? Aí dentro de BusinessWorks vocês escolhem a versão que vocês querem, que aí no caso eu escolhi a 6, né? E aí vem o Web Help aqui, tem todos os helps documentação do BW, tá? Beleza? Então, assim, infelizmente eu não vou conseguir mostrar isso para vocês, mas a gente consegue fazer isso. Para além disso, uma outra questão que a gente consegue, que é legal passar para vocês, é isso aqui. Deixa eu pegar o diretório aqui. Aqui. Tá. Existem alguns executáveis, dois principalmente, né? É o BW Admin e o BW Agent. São dois executáveis do BusinessWorks para a parte de administração. Então, assim, esses dois comandos, eles vão conseguir fazer a maior parte das coisas que vocês precisam para gerar, para configurar, seja o administrator ou para conseguir fazer, por exemplo, deploy na mão, tá? Então, cd esse diretório. Vamos aqui, ó, bw admin, acho que ele vai... Tá. bw admin command admin help. Tá. Quando você dá o help aqui, você vê, ele tem uma penca de parâmetros possíveis, né? Então, criar um backup, configurar, criar, aí esse criar pode ser domínio, AppSpace, AppNodes, né? Delete, deploy, todos os comandos que você precisa para automatizar o seu monitoramento e de repente jogar para outras ferramentas se você quiser e tudo mais. Exit e tem o BW Agent. Eu queria dar help. Preciso dar o help. BW Agent help. E o BW Agent complementa o BW Admin para você tratar as questões do agente, né? Então, quando você já tem o agente criado, aí isso aqui você pode dar um start stop do agente na mão, né? Para você fazer o deploy jogando o EAR, selecionando o EAR e por aí vai, né? Ok? Esses dois comandos são bem interessantes, tem muita coisa para fazer com eles e, como eu falei, a administração é um outro mundo, uma nova formação, tá? Inclusive, para isso, eu já não sou a pessoa mais indicada para fazer.
Eu ainda até consegui, né? Vocês veem aqui, eu consegui criar o agente, só que eu não consigo fazer esse agente rodar, ele fica dando erro, né? Unreachable, porque ele não tem um banco de dados, e aí, como ele não tem banco de dados, ele começa a dar erro, porque ele não consegue capturar as informações e guardar. E aí, como ele não consegue guardar as informações, ele emite um erro lá na log, só que isso aqui continua no ar, né? Ele não derruba a GUI, né? A interface gráfica, né? O servidor continua no ar. Mas ele não consegue gravar nada e aí, consequentemente, não consegue funcionar o agente nem nada. Tá? Bom, a outra forma que eu acho interessante da gente criar a gente fazer o deploy hoje em dia é o Tíbico Cloud, né? A Tíbico tem investido bastante nisso, que é usar a cloud, né? Para usar a cloud para as pessoas usarem como ambiente, né? Então, até de uma certa forma, isso fica mais barato. Eu não sei, não vou saber dizer quanto, nem essas informações eu já não tenho mais acesso. Eu já tive acesso a essas informações, hoje eu não sei mais não tenho mais esses modelos. Mas dependendo da sua produtividade, do que você tiver, o cloud é uma boa solução para você fazer deploy e não ter que ter máquina, ter administrador nem nada para poder ficar monitorando o tempo todo o seu ambiente. Vamos lá. Típico. Bom, vou parar aqui. Deixa eu fazer o seguinte. Acho que vai ser mais fácil entrar por aqui. Pesquisei aqui Cloud Tíbico, tá? E aí você já vem aqui cloudtibico.com. Vou dar um sign in porque eu já fiz o cadastro. O cadastro em si, gente, é bem tranquilo, tá? É o Try Now aqui. Você vai escolher aqui, dentro do live do cloud dele tem várias ferramentas. Essa Integration Free Trial. Você só escolhe em qual ambiente vai estar, se na AWS ou na Azure, o deploy. Tanto faz, tá? Isso, para o trial. Também acho que para o ambiente de produção. Cadastra isso aqui, né? Bota as informações e dá um Start Trial, ele vai te mandar um e-mail de confirmação. Você vai entrar nesse e-mail de confirmação e vai abrir isso aqui. Nada mais é do que isso. Então, vou fazer o meu sign-in. A única coisa que ele vai pedir é para você escolher qual que é o local que você quer. Eu escolhi Europa, tá? Porque para a gente é melhor, porque está mais próximo, então o tempo de resposta vai ser mais rápido. O problema é que para trial é só 30 dias e a única coisa que você consegue fazer são apenas dois serviços, tá? Não consegue fazer mais do que isso. Para já no integration, ele te cria a cloud para fazer integrações e para APIs, tá? Então, não sei se vocês já ouviram falar do Meshery, que é a ferramenta da Tíbico de API, né? E aí aqui você trabalha integrado, né? Fazendo serviços de REST e tudo mais. Integration. Vamos lá. Bom, aqui eu já tinha feito as duas deploys, mas eu vou apagar eles para fazer com vocês, tá?
Eu tenho duas formas de fazer o deploy disso, tá? E aí vai depender muito de como a gente montou a nossa integração. Por exemplo, se eu não criei o deploy na hora de eu criar. Cadê? Caramba. Criar de novo. Aí, ecrã todo. Na hora de eu criar o meu projeto, vocês lembram? Vou voltar aqui para vocês verem, para vocês lembrarem. Application Module. Eu posso criar um deployment target para AppSpace, para containers e para o Tíbico Cloud, né? Então eu posso criar, eu posso já montar com foco nesses três, com foco em um só, um container, tanto faz. Porque é aquilo que eu falei para vocês, a diferença do Container Edition e do BW6 é só a forma de deploy. Então, o Container Edition, ele já vai criar tudo voltado para container. O BW6 você pode fazer tanto para o Tíbico Cloud quanto para o AppSpace, que na verdade você está fazendo on-premise, né? Então, como a gente criou para Tíbico Cloud e AppSpace, ele já vai estar preparado para fazer o push to cloud, né? Lembra lá no package overview, eu posso fazer o push to cloud para fazer isso direto. Mas se eu não fiz isso, se eu fiz voltado para um AppSpace, eu posso chegar aqui na minha cloud e fazer o quê? Create import, tá? Aí eu venho aqui, ó, o que eu quero colocar aqui, né? Então ele tem algumas opções. Node, Flogo, Data Replication, né, Events, on Schedule, e tem outras coisas além de fazer integrações, mas eu quero o Business Works. Aí vem aqui Next. Aí ele pede drag and drop o seu EAR e o JSON. Então, o que eu vou fazer? Eu venho aqui, acho que eu criei, tem um aqui, ó. Seleciono o meu JSON e o meu EAR e arrasto para o Cloud. Tá? Ou dou um browser de upload, tanto faz. Import app. Eu fiz aqui com o MyRest, né? Com o REST. Então tá lá, ó. Vou voltar aqui nos apps. Então tá lá. Ele criou esse app, tá stopped. Se eu quiser que ele rode, dou um run aqui, tá? Enquanto ele sobe, eu tenho aqui essas opções. Um process, então eu vejo o desenho do meu processo, tá? Como é que ele tá. Qual é o meu endpoint? Então, eu dou um copy aqui. Vou abrir aqui o meu... O endpoint, ele tem esse endpoint aqui, né, que é o host lá que eu tô, mais um ID aqui que eu quero que ele tenha, barra aluno, que é o que eu criei realmente barra aluno, tá? Então, isso aqui é que teria que estar na minha variável de conexão, por exemplo, do HTTP. Aqui é o monitoramento que ele faz, né? Então, quando ele começa a executar, quando eu começo a fazer chamadas, aqui ele vai ter os dados de monitoramento, as métricas, né, também de consumo e tudo mais. Aqui são os controles de ambiente, né? Então, assim, se eu criei variáveis de ambiente, eu vou ter aqui as minhas variáveis, que eu criei lá na minha aplicação, as variáveis da engine, então, essas são as variáveis do servidor mesmo, né, que ele me dá. E aí, por exemplo, geralmente se eu tenho, se eu estou com o cloud trabalhando com uma empresa, eu vou ter uma VPN configurada, vou ter que fazer isso, eu tenho que solicitar para Tíbico, né, configurar essa VPN. E aí eu vou ter essa VPN, eu escolho a VPN para poder ter mais segurança no tráfego das minhas coisas. E se eu tenho uma conectividade híbrida, que é eu ter o meu deploy tanto no meu server, quanto no meu cloud. Então, eu vou ter, por exemplo, eu vou estar distribuído tanto em cloud quanto em server para servir de redundância, tá?
Então eu vou ter uns controles, eu também tenho que pedir para Tíbico para criar essas coisas para eu poder ter essa key que eu vou fazer aqui eu não vou ter nada porque eu não tenho nem como pedir isso para Tíbico, né? Eu só cria se você comprar. As suas logs vão estar Ô, aparecendo Rodrigo, aqui. Oi. aquelas variáveis que nós usamos no desenvolvimento, tipo aquela BW hostname e tal, isso aí é controlado aí também por essa parte do Engine Variables? Eu vou falar sobre isso. Ah, ok. Eu vou falar daqui a pouquinho. Que aí tem uma surpresa nisso aí. A log, né? Então tá aqui, ó. Vocês viram que ela estava subindo, né? Então ele já começa a aparecer a log desse. Caramba, faltou o nome. Dessa aplicação que eu subi, né? Então, desde o início, variables received, copied runtime zip, bababá, bababá. Então, ele tem lá todas as logs do que está acontecendo. E o histórico dessa aplicação, né? Scale up e o push, né? Quando eu dei o push e quando eu comecei a escalar ele, ou seja, comecei a subir a instância. Beleza? Vamos voltar aqui. Já está running. Agora eu vou fazer diferente com o meu outro aplicação. Aqui dentro da VM está tão lento. Tá vendo? Ele não conseguiu. Cloud. Tíbico. Por que está lento aqui? Agora está indo mais rápido. Cadê o sign out? Tem sign out aqui não? Sign out. Não estava vendo sign out. Na minha cara eu não estava vendo. Aí, tá vendo? O problema é que aqui tá lento dentro da VM. Whatever. Eu acho que eu já configurei. Bom, dentro do meu Business Studio eu posso fazer o push to cloud, tá? Aqui eu não configurei nada, vocês viram que eu não configurei nada. Mas se eu fizer isso, ele vai me pedir o username e o password, tá? Olha, @albay.com. Eu acho que assim não vai funcionar, gente. Cannot login, beleza. É o que eu imaginei. Ele pede, mas ele não consegue logar. Eu primeiro tenho que fazer a configuração de cloud, tá? Não é esse daqui, é esse aqui, settings, tá? Eu sempre me confundo. Nesses settings aqui, eu tenho lá os dados da minha configuração. Eu venho aqui, dou um edit. Aqui, ó, eu escolho o modelo de autenticação. Aí eu boto rcarvalhal, @albay.com, password. Eu tenho um teste aqui. Que eu não sei agora se é esse daqui mesmo, mas vamos tentar. Eu não sei se a URL está correta, tá? Porque eu descobri que a URL, push to cloud, aí pediu autenticação, não foi. É isso mesmo, tá errado. Eu estava acostumado a fazer isso no Brasil, tá, gente? Então, no Brasil eu usava isso aqui mesmo, que é o que vem como padrão. Aqui eu tenho que mudar.
Aqui eu tenho que mudar. Qual que é o endereço? Se não me engano, eu fechei aqui. Vamos. Caramba. Que vagareza. Tá vendo? Fora da VM tá indo rapidão. Vamos lá. Valhal, arroba, hobby.com. Vou fazer o seguinte. Como que a gente faz isso aqui? Vai embora isso aqui. Caramba, ele entrou esse negócio aqui, eu não consigo tirar isso aqui para voltar. Ah, calma aí, gente. Aí, calma aí, calma aí. Vamos fazer de novo. Voltamos aqui. Voltei para minha máquina, tá? Não sei porque que tá lento aquela VM. Tá vendo aqui? Aqui eu já tenho configurado. Eu achei que na VM que estava configurado, eu acabei configurando fora. Aqui, settings. É isso aqui. Ah, tá. É só um elo. O que está acontecendo com essa máquina? Vocês estão vendo a minha tela aí, gente? Sim. Sim. Aqui, tá aqui, ó. Então, voltando aqui. Então, eu configurei aqui meu username, meu password, a forma de autenticação para ele fazer direto, para não ficar me pedindo toda hora. E aqui ele vem, como padrão, ele vem integration.cloud.t.com, tá? E é como a gente escolheu o local Europa, então tem que botar esse eu.integration na frente, tá? Por isso que ele estava dando erro lá. Então, uma vez que você coloca isso aqui, tá? Ele já acha o seu diretório lá do cloud e tá lá, tá? Então, lembra que eu já cheguei a fazer o primeiro deploy, né? Tá lá, né? Aqui é coisas de detalhes do usuário, beleza? Então, aqui vocês estão vendo. Então, agora, eu vou fazer por aqui, My Project, Package, Unit, Overview, tá? Eu vou fazer o deploy, o push to cloud. Ele já está fazendo, tá? Eu não preciso fazer mais nada aqui, ó. Ele está fazendo sozinho, tá? Eu tenho que só esperar. Ele está jogando. Então, assim, se você cria o projeto preparado para o Tíbico Cloud, ele consegue fazer esse push to cloud, tá? Você só precisa configurar nesses settings aqui o seu endereço, o seu usuário e senha,
E tá lá, ó, myproject.application. Inclusive tem isso. É melhor ainda eu fazer desse jeito, por quê? Ele mantém o meu padrão das coisas, tá? Então, se eu for lá no Tíbico Cloud, é exatamente isso, ó, eu.integration tá lá, ó, ele já criou o meu project, e o legal é que ele já vai fazendo o running automático, o run ele faz automático para mim. Eu não preciso vir aqui fazer, eu não preciso fazer manualmente, quando eu faço o deploy com EAR, tá? Aí, só para a gente explorar aqui, então tá lá, ó. Lembra que esse daqui era o que tinha vários processos? Então aqui, ó, WS alunos, né? Eu tenho aqui o process, aquele que a gente criou com timer. Tenho esse do InsertDB, que a gente criou para testar. O próprio InsertDB, os subprocessos, todos eles estão lá, tá? Eu consigo ver tudo que eu criei, beleza? O meu endpoint, a mesma coisa, eu venho aqui, copio o meu endpoint, aí eu venho aqui depois e tá lá o meu endpoint WS alunos, tá? Como eu falei, ele bota o host, cria um ID, né, daquela aplicação e WS aluno. A mesma coisa, a parte de monitoramento, né, os environments, logs e isso. Beleza. Aí vamos fazer um teste aqui, tá? Eu vou testar para ver o que acontece, né? Como é que é? Aqui, no endpoints, esse não. No endpoints, quando é um serviço REST, tá? Se eu venho aqui no endpoint, então esse aqui é o meu serviço REST. Eu venho aqui no meu endpoint, ele tem aqui, ó, teste. Ele consegue fazer o teste para mim. O que ele vai fazer? Ele vai abrir que nem lá o Swagger, na verdade é o Swagger UI embedded aqui nesse site. Então tá lá, meu get. E aí só aparece o formato um pouquinho diferente, talvez seja a versão do Swagger que é diferente, né, do Swagger UI. Try it out. Ele vai abrir aqui para mim, então lembra que tinha uma query string, que eu podia passar o período, a matrícula e o nome, né? Aí ele fala que faz parte do query, né? Query string. Eu posso botar algum deles ou não botar nada, lembre-se disso, e dou um execute. Ele não respondeu. Ele, pelo contrário, ele me deu um erro 500. Por quê? Aí a resposta aí para a pergunta do Rubens. Se ele pega aquelas variáveis de ambiente. Não pega. Por quê? Ele me deu um fault element, tá? Um HTTP fault element, porque ele não está conseguindo fazer a conexão HTTP. Apesar de eu ter lá a variável e tudo mais, ele não carrega a variável para cá. Por quê? Aquilo é uma configuração baseada na variável do server, tá? Então, para o Tíbico Cloud, eu teria que fazer uma configuração diferente. E aí eu também não sabia disso, descobri no meio do caminho, tá? Então, isso aqui, cadê? Resources, my REST. Então, assim que a gente usou, né? Ele estava desse jeito, hostname. Ele teria que usar essa configuração, ele pegaria essa variável, que seria uma variável de ambiente, mas isso é uma variável do T, tá? Do BW Agent lá no Tíbico Administrator. Não é uma propriedade que exista no Tíbico Cloud. Então, esse que é o problema, tá? Como eu não tive muito tempo de fazer isso, eu não consegui descobrir qual que é a propriedade do Tíbico Cloud para eu poder usar aqui. E aí eu tentei, até mesmo eu criar uma variável de ambiente, eu cheguei a criar uma variável, vou mostrar aqui para vocês. Eu tinha criado uma property aqui e tudo mais para ver se funcionava. E aí ele também não está aceitando
Porque se eu boto aqui como o default e tudo mais, como localhost, até mesmo botar o default lá de lá, ele não estava aceitando eu mexer para eu mudar essa variável. Tá? Então não deu tempo de eu terminar de testar isso, mas eu teria que criar uma outra variável, ou acredito eu, deve ter alguma variável aqui no cloud que eu possa usar para ele me dar esse endpoint, que aí, como eu falei para vocês, ele bota, além da URL, né, ele cria esse ID da aplicação. Então, eu teria que colocar esse ID da aplicação lá dentro, ou eu setar o meu endpoint. Uma outra forma é eu fazer isso aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu setar meu endpoint direto aqui. Binding. Aqui mesmo. Aqui no AWS. Caramba. Aqui. Seria o HTTP Client Name, eu setar aqui, ó, o meu endpoint diretamente aqui, tá? Só que aí eu tenho que mexer uma opção de configuração que não deu tempo de eu fazer para testar com vocês. Até mesmo porque eu tenho que lembrar algumas alterações que tem que ser feitas aqui para poder criar essa variável de ambiente ou mandar diretamente o meu endpoint aqui dentro do meu processo. Então, ele não vai funcionar por causa disso, tá? Mas, vocês viram o seguinte, isso aqui comprova, por exemplo, que o meu REST aqui, ele está funcionando, ele está deployado, está funcionando, tanto é que ele traz que é um GET e que é um POST, tá? Porque isso aqui, esse Swagger aqui, ele monta dinamicamente, tá? Então, e tanto é que ele tenta chamar e dar o HTTP 500, né? Então, assim, ela tá no ar. Se eu pegar o monitoring aqui, né? Tá lá, ó. Um started, uma falta, né? Então, ele tem lá, ó, processou, então passou, tá vendo? Get aluno, ele processou o get aluno. Só que ele retornou com erro porque ele não conseguiu fazer a conexão não consigo fazer a conexão do HTTP. Então, as métricas, né? Então, ele chegou a usar 2% da CPU, que está dedicada para ele, e aqui o consumo, a memória que ele está consumindo e tudo mais. Beleza? Tem mais um detalhe interessante, isso é uma coisa que eu quero também explorar aqui depois, e eu não tive tempo também de explorar ainda, que é isso aqui. Esse cara aqui, esse que é o REST. Que é o Publish to Mastery. O que é isso aqui? É eu publicar no meu API Gateway, né, que ele já tem aqui dentro do Cloud Integration, eu já publico direto no meu Gateway, e isso já se torna uma das APIs que eu vou ter disponível no meu API Gateway para ser consumido por clientes externos, por exemplo, né? Ou até mesmo cliente externo. Não adianta eu fazer isso aqui agora, porque eu tenho que, exatamente, tá vendo? É isso que eu ia falar. Eu tenho que botar um usuário e senha, e eu não tenho esse usuário e senha ainda. Eu teria que vir aqui no API, né? Essa área de API aqui. E eu vou ter que configurar meus detalhezinhos aqui de fazer a minha configuração. Get started, isso aqui. Eu vou ter que criar toda a parte de configuração, vou ter que criar um usuário para consumir, etc e tal, para poder criar. E aí sim, eu publico para o Mesh e aí podendo consumir
para eu verificar minhas APIs que estão no meu gate, ok? Mas é aquele negócio, eu sei que tem, eu já vi a demonstração disso, mas nunca parei para explorar isso aqui, até mesmo porque é aquele negócio, né? O típico cloud expira em 30 dias, então daqui a 30 dias isso aqui já acabou e se não deu tempo de eu expirar, eu vou ter que criar uma outra conta, vou ter que arrumar um novo e-mail para criar uma outra conta. Vou voltar aqui para vocês agora. Bom, gente, isso é o que eu dava para demonstrar na parte de deploy, né? Tanto a parte do administrator, acho que deu pelo menos para ter uma noção de como funciona, até no cloud. Depois vocês podem até fazer os testes aí, pegarem o que vocês criaram e jogar no cloud e vamos alterar essa forma de configurar o HTTP e tudo mais. É até um bom exercício para vocês, que é treinar esse negócio, essa questão aí de tentar resolver uma coisa diferente. E aí a gente fazer um deploy no cloud lá e testar isso aí. Eu mesmo vou depois fazer isso aqui, ver isso aqui melhor, para ver o que está faltando aqui de funcionamento para o Tíbico Cloud. Porque eu acho bem interessante, eu acho bem legal isso da Tíbico ter isso agora. E acho que é uma tendência aí cada vez mais as empresas utilizarem esse tipo de serviço em cloud, né? Alguma questão aí? Alguém quer falar alguma coisa? Cri, 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 cri. Bom, oi, Luiz. Não, ia só dizer que não tinha dúvidas nenhuma. Quer dizer, não tinha dúvidas, como quem diz, não tinha nada a acrescentar. Dúvidas há sempre, não? Quando tentar aqui depois instalar isso no cloud, provavelmente vou ter dúvidas, mas depois vê-se. Rubens? Ia falar alguma coisa? Não, tava com uma dúvida aqui a respeito dos processos que nós fizemos com ficheiros, né? No caso ali do Tíbico Cloud, como é que sabes como funcionaria isso? Eles têm alguma coisa de disco que eles vendem também, né? Nos serviços de cloud deles? Teria que usar um file system remoto? Boa pergunta. Eu sei que eu não vou saber dizer se o file é um que você consegue usar ou não. Mas eu sei que existe umas restrições, tá? Do Tíbico Cloud. Exatamente por uma questão é essa aí. Como é que faz a conexão se eu quiser usar ficheiros, né? Então, eu não sei dizer quais são as limitações, tá? Eu sei que tem. Só não sei dizer quais são. É possível. Aí eu vou mostrar um detalhezinho aqui. Deixa eu só lembrar como é que eu chego lá. Environments and Tools. Não, vocês não estão vendo, né? Vou compartilhar aqui. Então, aqui eu estou no Apps, né? Eu venho aqui, Environments and Tools. Aqui eu posso... Cadê? Agents, Lookups, Notifications, Security, Extension, Manage, Connectors... tá aqui. Aqui, ó. Tíbico Business Studios for Business Works. E Tíbico Cloud Command Line Interface. Eu acredito que se você baixar o Business Studio aqui, é possível que ele já venha um modelo do Business Studio para o Tíbico, para o Cloud, tá? Então, talvez ele não já deve, ou melhor, ele não deve vir todas as ferramentas possíveis. Devem vir só as ferramentas possíveis. Aquelas que não dá para você usar no Cloud, eu acho que não venha, que já vai baixar 100, tá? Então, não sei se o File vai ser uma delas, mas eu sei que tem essas limitações, tá? E para além disso, ainda tem essas outras questões aqui, ó, conectores, extensões e algumas outras coisas que você pode baixar para fazer esse link dos dois lados, né? Por exemplo, eu sei que você pode usar banco de dados, só que o banco de dados, para você usar o banco de... Você faz o cloud lá e quer usar o banco de dados interno.
Eu não sei como configura agora, não vou saber dizer, mas você tem que configurar essa questão dos agentes para ter um agente que consiga monitorar o seu banco do lado na sua rede e ele poder fazer essa comunicação do cloud com a rede, ok? E se for com a base na cloud mesmo, lá, que nem aquela do PostgreSQL que a gente fez, em teoria deve funcionar, né? Se eu fizer deploy lá do Sim, sim, serviço sim. SOAP a chamar lá a base do PostgreSQL. Até mesmo, e esse negócio do agente é porque geralmente os bancos de dados das empresas, quando estão dentro dos servidores das empresas, eles estão fechados, né? Você não tem acesso, você não consegue acessar de fora, que nem essa base de dados que a gente usou do cloud. Então, por isso que tem o agente, que é o que vai exatamente fazer essa conexão de uma ponta a outra, entendeu? Inclusive, você tem que criar aqui os connections, né? Tem esse connections aqui, que é uma das questões que você vai fazer, exatamente criar as conexões, por exemplo. E aí tem vários tipos de conexões, né? De banco de dados e outras coisas além de banco de dados. Até interessante, ó, tem várias coisas aqui que eu... MySQL Connector, aqui, PostgreSQL Connector, Oracle Database Connector. Então, isso tudo você vai criar e aí você vai ter um agente, por exemplo, o Oracle Connector. Você vai ter que fazer essa criação dessa conexão e vai ter um agentezinho que você vai baixar e colocar na sua máquina. E por aí vai. Eu vou tentar depois fazer o deploy do serviço SOAP no cloud lá e chamar pelo SOAPway. Vamos ver se vai. O do SOAP não vai de cara. Você vai ter que fazer a alteração, como eu falei. Você vai ter que alterar a questão Do HTTP Connection. do HTTP Connection, porque ele também está usando aqui, ó. Cadê? Isso. Ele também está com BW hostname, então você vai ter que alterar aqui também, botar uma variável e tudo mais. É que se eu boto uma variável de ambiente, é que eu não criei. Se eu coloco uma variável que eu crio, e aí quando eu boto, se eu não boto um default, ele começa a me dar um erro. Aí eu tenho que mexer numa configuraçãozinha que eu tava tentando lembrar o que era, que eu não estava conseguindo lembrar. Talvez tenha que botar o suporte HTTP2, né? Não sei, agora não sei direito. Mas você tem que fazer, ele reclama que, pro típico cloud, eu não consigo fazer, ele não consegue fazer isso. Que é mais ou menos aqui, ó. Vamos fazer aqui, ó. New property, HTTP connect. Aí eu vou botar como default local host. Ok. Salvo isso. Vem aqui, tá lá, a minha variável, né? Ok, salvei. Olha lá, tá vendo que ele já deu erro? Aí ele vem aqui, ó. Localhost should not be set as a host value for cloud platform. Aí, ok. Beleza. Mas aí se eu venho aqui e mudo... não. Se eu boto aqui http, // sei lá, vou meter qualquer coisa aqui, www.google.com. A princípio ele deveria aceitar, né? Mas se mantém lá o erro, né? Tá vendo? Eu já salvei, mas o erro continua lá, ó. Ele não tira esse erro aqui. Aí tem uma configuraçãozinha que eu preciso fazer pro cloud. Muito provavelmente eu devo ter que criar alguma connection aqui primeiro. Vamos ver aqui. HTTP. Whatever. Alguma configuraçãozinha que eu tenho que fazer a mais aqui que do cloud que eu não me lembro agora. E aí eu teria que pesquisar também. Mas entendeu qual que é a questão? Sim.
Então, não é simplesmente você alterar essa variável. Tem alguma coisinha aqui a mais que precisa fazer para funcionar isso com o Tíbico Cloud. Beleza? Bom, o que tinha por hoje era isso. Eu queria tentar fazer funcionar com vocês, só que eu não vou conseguir. De repente, até segunda-feira, quem sabe a gente consegue. E aí, bom, whatever. O que eu vou querer com vocês agora? Para segunda-feira, eu vou querer que vocês montem alguma coisa para mim. Eu vou passar no e-mail uns detalhes. Na verdade, assim, eu vou querer que vocês criem um REST e um SOAP, tá? Para chamar um banco de dados. Se vocês quiserem usar aquele do PostgreSQL, ou quiserem usar algum outro que vocês consigam achar na internet aí, vai de boa, sem problema nenhum. E eu vou passar o modelo dos dados para vocês usarem. Vai ter um createzinho da tabela e vai ter uns inserts lá para vocês poderem popular a tabela, só para vocês terem um modelo. E aí, baseado nesse modelo, eu quero que vocês criem o get e o put de REST e o get e o put do SOAP. É isso que eu vou querer, tá? Eu vou mandar um e-mail mais tarde com isso explicado melhorzinho para vocês, tá? E eu gostaria que vocês tentassem fazer o que vocês conseguissem. Tá. Mostrar só uma coisinha aqui. Vocês não precisam criar vários projetos aqui que nem a gente criou. Eu criei mais uma forma didática para vocês aprenderem como é que era para criar e tudo mais. Pode botar tudo num projeto só. E a última coisa que eu quero mostrar é exatamente que vocês podem pegar depois a workspace de vocês, tá? E cadê o... Por que ele não aparece para mim? Tá. E fazer aqui, ó, export Studio Project to Archive, tá? É a última coisa que eu vou mostrar para vocês. Aqui, eu vou escolher o que eu quero fazer de archive. Então, eu posso selecionar tudo que eu tenho aqui, select all, ou selecionar só uma parte. Então, se vocês vão fazer com mais de um projeto ou vários projetos, tanto faz, não importa. Eu só quero que vocês mandem tudo para mim. Então, vocês fazem isso aqui, né? Em qualquer um desses projetos que vocês tenham, seja o botão da direita, aí faz Export, Studio Project to Archive, tá? Aí seleciona tudo. Então tá. Eu vou abrir isso aqui. Export Studio Project to Archive. Select all. Aí ele vai pedir em qual formato você quer fazer. Pode ser no zip format, tá? E dá um finish, ok? Só escolhe aqui, aí você vai ter que selecionar o diretório onde você quer gravar isso. Dá um finish. Eu vou botar aqui, só vou mudar esse diretório. Vou botar aqui dentro. Workspace. Guardar. Finish, tá? A última coisa que eu quero mostrar para vocês, que aí ele vai criar aqui esse zip, tá? O Workspace aula, e aí vocês me mandam esse zip, tá? Você vê que ele é pequenininho, 82K, e aí vocês me mandam esse zip até o início da próxima aula, até o início de segunda-feira, com o que vocês conseguirem fazer. Chegou no domingo à noite, não consegui terminar, só consegui fazer a metade. Me manda que eu quero saber até onde vocês chegaram, até mesmo para saber o quanto você... Isso assim, essa formação também foi muito improvisada, foi muito feita meio que em cima, e a gente teve que improvisar com o ambiente. A gente não tinha um ambiente legal. Então eu quero saber o quanto vocês também absorveram do que a gente viu até aqui, tá? Então eu vou mandar o e-mail com um modelozinho para vocês usarem
como base de dados, e eu quero ter um REST e um SOAP, fazendo a GET e PUT do REST e do SOAP. O que vai ter ali dentro, eu vou deixar por conta de vocês, tá? Por isso que eu quero ver o que vocês fizeram. Eu quero fazer, eu fiz só um GET simples, um PUT simples. Foi o que eu consegui aprender. Eu consegui montar alguma coisa assim, né? Apesar de ter dado erro, eu vou mandar também as aulas aí que ficaram faltando, tá? Cadê? Eu esqueci onde foi que a gente fez. Tá aqui no subprocesso. Eu consegui montar isso aqui. Em casa eu consegui descobrir os erros e tudo mais, e consegui fazer essa divisão aqui. Então, assim, eu quero saber o que vocês conseguiram absorver, tá? Então, eu quero que, até mesmo que vocês consigam só fazer pela metade, me mandem o que vocês conseguirem fazer. Eu cheguei a mostrar isso aqui, né? Como é que monta essa questão das setinhas, né? Sim, mostrou. Sim. Tá. Mas de qualquer forma, eu vou montar esse PowerPoint de hoje para amanhã, para deixar isso tá pronto para vocês também usarem como referência. E aí eu quero que vocês façam nesse modelo que eu vou passar para vocês. E assim, como vai estar implementado isso lá dentro e tudo mais, deixa a criatividade de vocês, deixa a lógica de vocês fazerem, tá? Se quiser, quero inventar, quero fazer diferente, pode fazer, não tem problema nenhum. O que eu quero exatamente crie esse modelo de dados, pode ser naquela base lá do PostgreSQL que a gente estava usando mesmo, ou se vocês acharem, eu tenho uma AWS que eu consigo botar o SQL Server, beleza, vai lá, bota. Eu não quis usar AWS nem Google Cloud porque era tinha muita coisinha para poder configurar antes de começar o banco de dados, então usar o banco de dados. Então por isso que eu preferi usar esse aí que era mais simples, que era só subir. Mas eu quero o REST, get put do REST e o get put do SOAP. Ok? Quero que faça esses duas operações de cada um para fazer o mesmo banco de dados. Tá? E aí, deixa que depois eu vou testar aqui para ver como funciona isso aí, se estiver funcionando. Beleza, gente? Beleza. Ok. Eu sei que vocês têm atividades aí de trabalho para fazer, de repente é complicado fazer isso depois do horário e tudo mais, mas eu gostaria de ver aí até o limite aí que vocês possam fazer para poder fazer isso aí, tá ok? No mais, coloque um nomezinho aí de vocês, tá? Para registrar aí a presença. E até a próxima segunda. Bom fim de semana aí para vocês. Estava olhando demais. Elaine, você que está falando aí que chegou atrasada, tem alguma coisa que você queira que eu repita aí? Cara, eu tô bem para trás aí, desculpa. Hoje eu fui para o Bay, o cliente tá obrigando a gente ir para lá e o metrô tava meio devagar e me atrasei, foi mal aí. Sem problema. Eu vou ver essa aula depois. Beleza. Pode repassar aqui depois. E aí, você ouviu aí, né, agora no finalzinho. Eu vou ver se eu preparo aí até amanhã o PowerPoint dessas duas últimas aulas e vou mandar um e-mail também com a atividade que eu quero que vocês façam aí para segunda-feira. Beleza? Valeu, obrigado. Ok. E aí fica a dica aí, quem quiser, depois o Hyper-V no Windows está funcionando melhor. Só fica lento na hora de acessar a internet, tá? Se você quiser acessar alguma coisa na internet, aqui fica um pouquinho lento. Provavelmente deve ter alguma configuração que deve ter que fazer, mas aí eu não me preocupei com isso aí, não. Mas fica a dica aí, quem quiser botar no Hyper-V aí para fazer melhor. Beleza? Ok, obrigado. Um abraço aí. Bom fim de semana a todo mundo. Tchau, obrigado. Bom fim de semana. Tchau, tchau.